Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito de hoje. Eu quero agradecer já de início a sua possibilidade de abrir as portas da sua casa através da TV, da internet e receber a gente do Psicologia e Propósito. É bom demais a gente ter esse momento para compartilharmos e mergulharmos em assuntos que envolvem infância e adolescência. Esse é o nosso mundo e universo de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a construção da identidade no meio de tantas vozes. Há alguns anos, a gente tinha a mãe e pai que falavam e a criança ia aprendendo. Chegava na escola, tinha um professor, alguns colegas. Depois, chegava na adolescência, havia uns amigos. Mas e agora? Que já com 1 ano de idade, a criança já tem informações das redes sociais do mundo inteiro. Será que isso prejudica, acelera ou atrapalha o processo de construção da personalidade? A gente vai falar sobre isso com a Gabriela Mendes. Ela é psicóloga, especialista em ABA, psicóloga infantil, está aqui hoje comigo. Muito obrigado pela sua presença. Nada, eu que agradeço o convite de vocês. Me chamo Gabriela Mendes, né? Sou psicóloga clínica e social também. Atuo na clínica atendendo criança, adolescente e adulto. E é um tema que chama muito atenção para a realidade vivida hoje, né? As redes sociais vêm aí trazendo muitas novidades, muita modernidade, e com isso tudo a gente precisa nos atentar a como a gente deve prosseguir, né? De que modo a gente pode contribuir para as crianças, para os adolescentes e dar limites também, né? Pois é, como você trabalha com criança até o adulto, vai ser muito interessante porque vamos ver o que acontece na infância, se ainda vai refletir na fase adulta, se é levado em conta para os futuros relacionamentos, se aquilo define caminhos. Mas antes disso, a gente sabe que a infância e a adolescência é um período fantástico para muitos, não para todos. Tem alguns que passam por essas duas fases através de muitas turbulências. A gente na clínica percebe e pega muitos assuntos, muitos casos desses que não são aquilo que a gente costuma ver em filmes, né? Que a criança tem lá a presença dos pais, que tem o momento de lazer, tem a educação, a comida, o teto, a segurança. Essa não é a realidade de todos. E aí, diante das faltas que as crianças têm, elas precisam e buscam preencher de alguma forma. Exatamente. E aí mora um grande perigo. Por quê? O que preenche essas lacunas acabam formando essa personalidade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, se você tem criança ou adolescente em casa, ou até jovem adulto, você talvez vá conseguir ver alguns respaldos dessa nossa conversa através do Psicologia e Propósito. Fique à vontade, seja bem-vindo, você é muito especial aqui pra gente. Gabriela, me diz uma coisa, quando você fala a gente fala de identidade, formação de identidade, como é que você define isso pela psicologia que você realiza, que você trabalha com crianças e adolescentes? Então, quando a gente pensa na construção do ser humano como um todo, a gente pensa inicialmente na infância. E a gente precisa sinalizar isso, porque parece óbvio, mas não é. Porque quando a gente fala sobre isso com os adultos, né, principalmente os pais, que ali na infância que tudo começa, eles não imaginam isso, porque a criança ela é dada como um ser que não entende, que não está vendo, que está vivendo ali num mundo fantástico, né? Então, não traz uma responsabilidade para isso. E na infância que a gente, puxando para o lado da TCC, né, a gente trabalha sobre a interpretação e realidade, a diferença de um para o outro. E a gente precisa tomar um cuidado, porque a criança, ela interpreta muitas coisas, tira uma conclusão daquilo e toma como verdade, o que pode não necessariamente ser a realidade.
Então, ali na infância, a gente precisa ter uma base construída muito sólida, né? Dando ouvidos, dando explicação, para que aos poucos ela vá absorvendo todas as informações que forem dadas a ela. E informação não é aquilo que você conversa com a criança, mas é aquilo que ela vivencia, né? É porque você pode falar uma coisa e ela ver outra, E né? ela vê outra, exatamente. E a criança pergunta muito sobre tudo, justamente porque os adultos se denominam como chatice. Uhum. Mas a criança está perguntando porque ela não sabe. Ela não sabe porque o céu é azul, porque a árvore é verde. Então, ela pergunta muito sobre tudo. E aí, o perguntar muito sobre tudo, o adulto vê como uma curiosidade normal e não como uma construção do saber da criança, né? Porque a partir do seu saber, ela vai entendendo o mundo e aí parte para, então, quem sou eu no mundo? Qual é o meu papel no mundo? Sim. Então, é um cuidado muito grande que a gente precisa ter ali nessa base, porque aí, conforme for crescendo, vai absorvendo mais informações. E se não bate com a realidade, é onde a gente vai começar a ter alguns problemas em relação a isso, né? Uma coisa que você falou que me chamou a atenção é que hoje é comum ver a criança como um ser que não consegue raciocinar, não consegue refletir, não consegue avaliar as coisas, como se fosse a criança, mesmo com 8 anos, como se ela ainda fosse um bebezinho. Exatamente. Agora, se olharmos para a história, no século passado, década de 20, 30, 40, a criança era vista como um mini adulto, que tinha que conseguir fazer tudo que um adulto faz, só que numa proporção menor. A gente saiu de um extremo a outro, né? Isso. Aqui você não se veste como criança, você precisa agir como adulto, senta como adulto, fala como adulto. A criança deixava de ser criança, ou não podia ser criança. Aqui, nessa outra realidade atual que a gente vive, não são crianças, a gente não pode cobrar nada deles, eles não podem se frustrar, eles não podem ter tédio. E isso é um problemaço. Todos os extremos são ruins. Sim. Você tem que achar um Precisa existir um equilíbrio. meio termo nisso tudo. Exato. Porque viver no extremo é como você viver à beira de muitas coisas sem um objetivo. Uhum. Esse é o principal problema. Quando não se tem um objetivo, muitas portas são abertas, muitas coisas entram, muitas informações, muitos estímulos, principalmente, e a criança fica só ali perdida, não sabe nem por onde vai, não sabe nem qual direção seguir. Pois é. E aí, nessa diferença, né, do passado para agora, a gente ficou meio que perdido em o que seria esse equilíbrio. Né? O que a criança ela pode viver, pode experimentar e o que é comum dela perguntar. Você trouxe uma realidade. As crianças que perguntam muito, tem aquelas que perguntam tudo sobre tudo em todo momento. Mas acredite, gente, se ela não souber a resposta, ela vai perguntar. Em alguns casos, ela sabe, ela tem ideia da resposta, mas não tem certeza. E se ela te pergunta, é porque ela tem você como uma referência confiável para ela fixar aquele conhecimento. E às vezes, pai, mãe, tio, avô, avó, desconsidera essa posição que ele ocupa na vida daquela criança, não. Sim, com toda certeza. É onde a gente traz o senso comum, porque é tratado como uma banalidade. E, assim, isso, na verdade, é muito conflituoso, porque muitas vezes o pai, a mãe, enfim, qualquer pessoa ali, qualquer adulto, né, entende que pergunta demais para uma criança, mas impõe outras responsabilidades, como, por exemplo, dar o celular de uma forma livre. Uhum. Então, assim, qual é o grau que se tem ali de importância, né? Porque responder a uma pergunta traz uma responsabilidade que eles não querem, porque denomina que criança não precisa saber. Mas e estar ali aberta ao mundo digital, que também traz muita informação, que a criança vai ter dúvida, que a criança não entende, não sabe sobre nada. Então, assim, é como se fosse uma escolha, né? Eu escolho o que eu quero ensinar para o meu filho. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque é o nosso papel ali, enquanto adulto, né, proteger a criança.
explicar para a criança sobre tudo isso que acontece, né? Sobre qualquer informação que ela traga ou que veja. E isso tanto pessoalmente em algum lugar quanto em rede social também. Pois é, não pense que a criança, por ser criança, ela não vai pesquisar nada no Google, por exemplo. Ah, mas ela não sabe escrever. Gente, hoje em dia não precisa mais digitar Escrever, a pergunta, não. Pode falar. Só falar. Eu tenho um caso da minha sobrinha que foi fazer um trabalho da escola e ela ainda não sabia escrever. Então, ela tinha que escrever a figura por extenso, né? Então, estava lá vassoura, ela escreveu V-A-S-S-O, enfim. Ela foi pesquisar no Google como era vassoura em japonês. Apareceu o desenho, que é aquelas letras, né? Desenhadas. E ela fez. Quando minha irmã olhou e falou assim, o que é isso aqui? Tá errado. Eu falei assim, não, daqui é japonês. Olha aí. Isso aí foi um caso bem simples, mas sei de coisas que crianças vão pesquisar na internet, que você fala assim, não é possível, uma criança não pesquisa uma coisa dessa. O que ela ouve e você não explica, ela vai atrás de resposta. Vai, se você não der, esse é o perigo, né? Porque se você não der, ela vai descobrir a resposta ou na internet ou com outra pessoa. Exatamente. E aí, será que outra pessoa vai ter essa responsabilidade, essa preocupação de como passar essa informação para ela? Isso é muito comum que aconteça. E aí as pessoas falam, né? O que você falou, as pessoas adultos falam sobre muitas coisas perto das crianças. E aí, quando as crianças trazem isso, opa, como aí? Onde é que você ouviu isso? Nem percebe. E porque acha isso, né? Acha que a criança não tá ali, não tá prestando atenção, que isso não é assunto dela, que ela tá vivendo ali no... É como se a criança vivesse num mundinho à parte, né? Só na cabeça dos pais, Só né? na cabeça dos pais, que ela vive assim, separada. Exatamente. Aí a sua criança ouve certas coisas que ela pode talvez não perguntar para você, mas vai perguntar na escola para outra criança. Essa outra criança chega em casa e leva para os pais dela. Fala assim, mas da onde vem isso? Gente, criança é igual esponja, ela vai sugando tudo. Agora, essas informações que chegam é o que vai construindo essa identidade? Sim, com toda certeza, porque principalmente quando a gente fala da TCC, a construção vem muito através das crenças, né? E é quando criança que a gente passa a ter uma interpretação ali sobre tudo, mas uma conclusão, né? Na verdade. Então, se eu entendo que uma xícara é para beber café, é para beber café. Vou dar um exemplo aqui bem simples, né, de conclusão. E aí, se você vê uma xícara com água... Não, opa, tem alguma coisa de errado aí. Então, assim, dei o exemplo da caneca, mas isso vale para tudo, né? Vale para sentimentos, para comportamentos, para falas, atitudes, enfim. É um mundo ali, tudo englobado. E aí, nessa construção do ser, ela toma as conclusões, né, sobre aquilo, e que se ao longo do tempo esse desenvolvimento infantil não for sendo observado de uma maneira bem direta pelos responsáveis ali, é isso, vai ter muita conclusão precipitada, muita diferença. E aí, porque assim, né, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, existe um caminho que as pessoas entendem que percorrem. Quando criança tem a fase difícil, depois dá uma amenizada e aí na adolescência volta a fase difícil, né? Volta a explosão. Fica muito explosivo, mas daqui a pouco passa. Então, assim, é como se vivesse em extremos, né? E aí... é isso, é esperar passar, mas não é esperar passar, não tem como esperar passar, vai esperar a vida inteira a criança viver ali em conflitos atrás de conflitos, sem respostas, sem saber o que fazer, como fazer, até o momento em que alguma coisa aconteça, pior, né? Porque geralmente os responsáveis, eles estão vendo coisas ali acontecendo, mas fingem não ver, porque se você vê, você tem que aprofundar. E aí o aprofundar que é difícil, porque os adultos não fazem isso. Então, como que vai fazer isso com a criança e o adolescente? Você tem que estar disposto àquilo, mas entendendo que vai te atravessar também. Então, essa é uma reclusão, né, que muitos adultos têm por conta disso. Porque falar sobre dificuldades é difícil. E aí, isso já começa até a encaixar no que você falou, né? Será que perpassa até a vida adulta? Sim, porque um adulto
que não sabe falar sobre as dificuldades foi uma criança que não falou, que não expressou, que não entendeu que podia falar sobre as dificuldades para encontrar uma possibilidade, para encontrar uma resposta, para saber o que fazer. Então, assim, traz muito resquício cada parte do desenvolvimento infantil, e aí chega no infanto-juvenil, depois na fase adulta. Cada uma dessas partes da vida, dessas fases da vida, na verdade, traz muita bagagem. Então, se você não parar ali, de fato, é isso, é um trabalho de formiguinha, uma por uma, entendendo o que te atravessou em cada fase, para entender qual foi a dificuldade, qual foi a facilidade também, não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma. Pois é, e aí nessas situações que a criança vive, eu vou trazer um exemplo aqui para a gente poder falar. Imagina uma criança com 6, 7 anos de idade que espera ansiosamente o pai chegar do trabalho que prometeu alguma coisa. Vamos imaginar que prometeu um presente, um brinquedo, e o pai chega sem o brinquedo e não conversa com o filho. Isso é a coisa mais comum que existe, gente. Exatamente. Acontece direto isso. Porque, às vezes, o pai até tenta, mas não consegue. Fala assim, bom, tem que voltar para casa, compra outro dia. E assim, eu não vou nem falar nada porque talvez ele esqueça. A criança nunca esquece quando vai ganhar alguma coisa. Nunca mesmo. E aí ela já percebe. Nessa situação, é uma grande possibilidade de elaborar uma crença. Exatamente. Uma crença de, poxa, não posso confiar. Se eu não posso confiar no meu pai, a criança pode levar isso à fase adulta assim, eu não posso confiar em ninguém. Ninguém, exatamente. E aí essa é uma das construções da identidade, que é uma pessoa desconfiada. Exatamente. Por algo que aconteceu lá na infância, e isso marca. Marca muito. E aí é isso, né? As pessoas acham que, não ligou, não esqueceu, ou qualquer coisa do tipo. E aí, essa conclusão que você tem é totalmente diferente da conclusão que a criança teve. A criança entendeu, e assim, pode dar muitas coisas, muitos pensamentos diferentes. Você trouxe o exemplo do pensamento de, não posso confiar, mas também tem eu não sou amado, porque meu pai prometeu me dar um presente, então eu não mereço um presente, porque ele não me deu, né? Então, assim, não sou amado. Então, se eu não sou amado, aí, lá na fase adulta, vai estar passando por um relacionamento de dependência emocional ou qualquer outro conflito, porque não teve ali na parte da sua construção um entendimento sobre isso, sobre a pessoa que você é, o que vem de você e o que vem do outro, né? E aí basta isso, basta uma simples conversa, um simples aviso. Poxa, hoje eu saí mais tarde do trabalho, não consegui passar, pode ficar para amanhã? Ou então, vamos ver aqui na internet, né? Vamos pesquisar o que você gostaria. Ou também, nem falar sobre presente. Se você não está com condição de dar um presente, faz uma atividade. A criança, muitas vezes, ela quer a atenção. Mas a falta da fala abre espaço para interpretações. Será que eu não sou digno de receber um presente? Exatamente. Então, não tem valor? Aí a gente começa a ver as crenças centrais da TCC, né? Que é desamor, desamparo e desvalor. A criança se enquadra naquilo, não é porque ela foi absorvida pelo... Não, a maneira como ela interpretou aquela situação fez com que ela começasse a desenhar a personalidade. A gente, então, com essa visão, a gente não elabora sozinho a nossa personalidade, a nossa identidade. Não. Ela é um conjunto de fatores que, principalmente da família, que é o primeiro grupo social, né, que tem uma grande influência sobre a criança. Exatamente. E essa fala, essa comunicação, ela precisa ser exercida desde o primeiro momento. Por que isso? Porque enquanto bebê, você tem ali a troca com a criança, é claro que a criança... bebê ali, ele não entende muita coisa, mas aí você constrói um vínculo. Um vínculo, ele é fortalecido. A partir do momento que um vínculo é fortalecido, outros aspectos passam a ser mais fáceis, como a comunicação. Porque quando se tem um vínculo estabelecido, você consegue estar mais aberto para aquela pessoa, independente de quem seja. Então, quando se constrói isso desde enquanto bebê, quando criança, você tendo um vínculo forte ali, não só você vai saber como falar com o seu filho, mas o seu filho vai saber te procurar também quando precisar de algo. Sim, sem dúvida. E isso é muito importante, isso é muito válido.
E a partir disso, o que acontece? Vai transformando e abrindo possibilidades para resolução de conflitos, porque isso é o que mais acontece. Essa parte da falha na comunicação é onde acontecem uns conflitos, porque o filho não teve ali uma resposta sobre o que aconteceu, o pai também não sabe como agir com o filho, ali começa o conflito e acabou. E acabou, assim, a falta de comunicação vai gerar muita coisa que é tão, assim, amplo que pode acontecer que eles... Poderia ser evitado. Poderia ser evitado, com toda certeza. Com o mínimo de fala e o mínimo de presença. Porque, assim, o que a criança presta muita atenção? Na forma como você se comunica com ela. Você não se comunica com a criança da mesma forma como você se comunica com o adulto. Então, por exemplo, para a gente estar conversando aqui agora, a gente está falando da nossa forma adulto, né? De uma forma mais formal até, vamos dizer assim. Para você explicar isso para uma criança, você pode falar assim, olha, eu não trouxe o presente, continuando com o exemplo, né? Não trouxe o presente, mas quando foi a última vez que eu te dei um presente? Você lembra o que eu te dei? Você gostou daquilo? Eu acertei no seu presente? Então, assim, traz momentos especiais que já aconteceram para você fortalecer aquele vínculo, né? Mostrar que esse vínculo é muito válido. Sim. E aí você traz o problema. Da última vez eu te dei isso, eu prestei atenção. Então, assim, eu trouxe o problema que foi não ter trago o presente, mas trouxe uma explicação de que você é importante para mim, mas hoje não foi possível eu comprar um novo. Então, tudo que é falado de uma maneira explicativa e até mesmo lúdica, né? Porque com criança a gente tem que trabalhar de forma lúdica. Exatamente. É uma linguagem muito diferente. Se você não parar e explicar, a criança vai ter uma interpretação errada sobre aquilo. Por mínimo que seja essa explicação, a criança já vai se sentir bem mais confortável e aí não vai partir para esses pensamentos, né, automáticos, que é o que a gente chama na TCC, a partir das crenças. Porque uma vez que essa crença é criada, esses pensamentos são para o resto da vida. Exatamente. Se não houver uma reestruturação cognitiva sobre aquilo, esquece, é para o resto da vida. Esse vai ser o pensamento. Agora, esse falar com a criança, a gente só não pode confundir de falar com criança como se fosse um bebezinho. Falar com criança, usar o lúdico, é usar histórias, é usar objetos, é usar lembranças, sem fazer com que a criança seja aquela, que bonitinha. Gente... É só um instrumento facilitador. Não vai, né, tratar uma criança de 8, meu bebezinho, pelo amor de Deus, você vai atrasar o desenvolvimento de identidade dele. Sim. Porque eu ainda sou um bebê, mas tem hora que me cobram como se eu fosse um rapazinho. Sim. Mas aí eu sou o bebê da mamãe. Eu sei que tem mãe e tem pai que adora fazer isso. Mas tudo tem o seu tempo. Não fazer as coisas no tempo certo, a criança vai ter dificuldade para perceber quem ela está sendo. Porque fora de casa, ela não vai ser cobrada como um bebezinho. Ela vai ser cobrada pela idade que ela tem. Agora, crianças e adolescentes, e aí eu percebo muito isso na clínica. Muitos chegam com diagnóstico de transtorno opositor desafiante, que é o famoso TOD, e, na verdade, boa parte apenas tem dificuldade de manejar as emoções. Sim. Mas é mais fácil você rotular com TOD do que você dizer que a criança precisa aprender a lidar com frustração, tédio, raiva. E aí, quais são as emoções que mais difíceis ou complexas para crianças e adolescentes lidarem? Vamos, assim, começar até pela parte do diagnóstico. Esse diagnóstico, na verdade, ele nem sempre é dado pelos profissionais, é dado pelos pais, pelos responsáveis. E aí eles chegam, né, na clínica, né, porque meu filho tem TOD, meu filho tem TEA. Tá, você pode trazer o diagnóstico? Não, mas meu diagnóstico, eu vou te mandar um vídeo no TikTok. Exatamente. Que falou isso. Que falou isso, eu entendi que meu filho é assim. Eu abaixei os 4 dedos. E se eu abaixasse 3, já era TOD. Eu abaixei 4. Baixei 4, então é isso, tá certo. Esse é o diagnóstico. E hoje em dia as pessoas estão procurando esse diagnóstico, né? Mas, enfim, procuram uma justificativa para explicar o comportamento do filho e justificar a falta que você dá ali. E é uma responsabilização
dos pais, dos responsáveis. E a gente não tem como fugir disso. Não tem como falar que uma criança tem que saber manejar uma emoção. Porque isso não faz parte do papel da criança. Não faz parte nem do adolescente. Se você é adulto, não se coloca nessa posição para ajudar o teu filho ou qualquer outra criança que traga ali, né? Porque tem sobrinhos, netos, enfim, que são próximos, que vão chegar, que vão te fazer perguntas. E se você não se colocar na posição de responsável por ajudar aquela criança, você até pode estar até cometendo um crime, porque existe uma lei para isso, né? E crianças falam sobre assuntos sérios. Não é só porque que o céu é azul, né? E sim com dificuldades, hoje em dia, cada vez mais de bullying, de violência, que a criança vai trazer perguntas sobre isso. E aí vai trazer sentimentos difíceis e você vai precisar saber como conduzir aquilo ali, entendeu? Então, tem que ter uma atenção muito grande para isso. Mas é como eu falei, o sentimento difícil, os pais, eles não querem se aprofundar nisso porque aí atravessa eles também. Então, não, porque se eu tiver que falar sobre dificuldade com meu filho, eu vou lembrar que eu passei, eu vou ter que explicar luto para o meu filho, mas quando eu perdi o meu tio, eu fiquei muito mal, eu não soube lidar com isso. Então, como que eu vou explicar para o meu filho? E aí tira essa responsabilidade. Mas joga para a criança a responsabilidade dela lidar com sozinha. isso. Lidar sozinha. E não só para a criança, como às vezes até para a escola, para psicólogos também, né? Para o profissional que estiver acompanhando. Aí, Gabriela, resolve aí. Resolve isso com a criança aí no consultório. Aí você tem 40, 50 minutos com a criança na semana para resolver uma questão que ele convive 7 dias na semana. Isso aí. 24 horas, que até em sonho aparece para a criança. Pois é. Agora tem uma coisa interessante. O adulto se depara com muita frequência com uma emoção muito comum, que é a raiva. Sim. Muitas penitenciárias estão cheias porque maior parte daqueles adultos não souberam lidar com a raiva. E a frustração. Exatamente. E aí, o que acontece? O adulto não consegue, é punido. A criança não consegue, é doente. Tem transtorno. Tem que tem que tomar remédio. Ou é punido de maneira errada. Tá de castigo. Mas por que eu tô de castigo? Porque a criança nem sabe por que tá de castigo. Você fez besteira. Aí tem uma coisa, né? A criança faz a besteira, você precisa, se ela merece estar de castigo, perder acesso ao celular, por exemplo, não é porque ela é ruim, mas porque aquilo que ela fez não foi bom, ou é ruim aquele comportamento. Só que esse é um tipo de informação que às vezes a criança acaba não recebendo. E aí a identidade vai ficando meio que monstruosa, não fica com formato ou pelo menos um padrão de equilíbrio. Quais são os principais desafios que crianças e adolescentes passam nessa questão das emoções? A gente sabe que tem alguns que o medo grita mais forte, a raiva é mais forte. Sim. Mas qual é o desafio não da emoção, mas de lidar com as emoções? Para eles, né? Sim, para eles. Na verdade, assim, as vivências sociais trazem muito isso. E por quê? Porque, por exemplo, quando a criança está em casa, ela tem um tipo de emoção ali prevalecendo, né? Quando está na escola, é uma outra emoção. Talvez tenha emoções que possam estar, né, em todos esses lugares, mas geralmente é uma só que está ali prevalecendo em cada. E aí, por isso que a construção de identidade é tão difícil, porque, na escola, vou dar um exemplo, na escola eu tenho limites, então é chato ter limites. Em casa eu não tenho limites, então eu fico mais tranquila em casa. Então, assim, varia de acordo com o local que aquela criança está, né? Seja natação também, enfim, qualquer atividade extra, qualquer coisa que seja frequente ali, cada espaço, casa de vó, né, que tem ali outras particularidades também. Embora casa de vó, a gente devia gerar, na verdade, uma grande pesquisa, né, para saber o que tem na casa de vó que fica tão bom. Para as crianças, não fica tão livre, né? Fica, rapaz. Eu fico impressionado. Porque casa de vó, você pode tudo, você faz... não, mas aqui tem limite. Não tem. Casa é 10% de vó não do limite que a avó diz que tem.
Não tem, não Não dá, existe. pois é. Eu não sei se eles fazem isso, porque assim, É um ó, limite diferenciado, é vamos porque dizer a assim. responsabilidade de criar já não é deles, né? Então, assim, se eles estragarem, problema é dos pais, né? Os Tá aí. pais que vão ter que dar conta. Pois é. E aí então quer dizer que ambiente Ambiente vão influencia na provocar emoção da isso. criança, diretamente mesmo. Então, assim, como a criança se sente confortável ou não, se a criança não está confortável, aí pode gerar emoções mais difíceis, né? Como a raiva, a tristeza, o medo ou qualquer coisa. Ambiente e pessoas, né? Porque se a criança está com pessoas em que ela se sente segura, ela consegue ter sentimentos mais assertivos. Do tipo que, não, eu tô bem, eu tô tranquilo, eu tô confiante, eu tô seguro. Então, sentimentos bons passam a surgir com mais facilidade. Agora, ambiente e pessoas com que a criança não se identifica, não se sente bem, aquilo ali vai gerar sentimentos bem difíceis para lidar, né? E aí é onde entra o que a gente estava falando no outro bloco sobre comunicação. Porque se a criança sabe comunicar e sabe expressar isso, olha, na escola eu estou tendo dificuldade. Então, assim, se a criança souber chegar e falar assim, caraca, mãe, ó, na escola não tá legal, pai, na escola aconteceu isso, 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 meu colega fez isso, eu não gostei. Mas tem criança que chega em casa e fica muda e não fala. E aí, eu Mas sempre... às vezes, deixa eu só te interromper para fazer uma pergunta sobre isso. Fica muda porque tem medo de falar, tem vergonha de falar ou não tem o espaço para falar? Os três, né? E por quê? Isso precisa ser construído dos dois lados. E uma coisa que eu sempre falo para os pais é o seguinte: para o seu filho falar, você tem que falar. Então, como é que você quer saber como foi o dia do seu filho se você não fala como foi o seu dia? A criança entende que, bom, você está mandando eu falar sobre o meu dia, por quê se você não fala sobre o seu? Então, isso sim é algo que a gente precisa levar em consideração. O seu filho vai falar sobre a dificuldade, sobre a emoção que ele está sentindo, se você falar sobre a sua. E é importante que você fale sobre a sua, porque é dessa forma que o seu filho vai entender. Se eu estou com medo, o que eu posso fazer com o medo? A criança ela vai tirando, né, a conclusão com aquilo que ela vê. Então, se eu vejo a minha mãe enfrentando o medo, trancada dentro do quarto, embaixo do cobertor, quando eu tiver com medo, eu vou fazer isso também. Isso vai construindo a identidade dela. Exatamente. Isso tudo que a gente está falando aqui são elementos que vão construindo quem a criança é e ela vai estender isso porque ali ela está fazendo a infraestrutura, os alicerces da vida dela. Quando você traz a fala de que o pai, a mãe, o tio, o avô, que tem crianças que às vezes moram com o avô, moram com a avó, mas com a pessoa que ali, o adulto, e ele expõe o problema que ele passa e como ele reagiu, é uma grande lição para aquela criança. Porque ele, peraí, meu tio também passa por isso? Meu avô também teve raiva? Tá, o que ele fez? Exatamente. Conta o que a pessoa vai fazer e aí a criança vai entender que é aquilo ali que ela tem que fazer quando tiver com aquele sentimento. Porque o sentimento, ele aparece para a gente de uma forma muito pertinente. Então, fica muito evidente para você reconhecer. Reconhecer ainda é uma parte que é um pouco mais fácil, né? Então, quando a gente trabalha no reconhecimento das emoções e a gente mostra uma imagem para a criança, que essa imagem aqui representa o que para você? Feliz, tá com a cara feliz, não tá com a cara triste, tá com a cara de medo. O reconhecimento ele é mais fácil. Então, a criança ela reconhece. Você está ali expressando o seu sentimento, a criança está reconhecendo. E aí, do mesmo modo que ela reconhece, ela toma como partido, como conclusão, a forma como você vai reagir a ele. Sim. Então, se você está com raiva e você grita, com raiva ela vai gritar. Se você está com medo e você foge, com medo ela vai fugir. Se você está estressado e bate na mesa, ela vai bater na mesa quando estiver estressado. É bem aquela a teoria do pareamento, né? A criança vê e ela vai fazer igual. Por quê? Porque dentro de casa ela tem as maiores referências. Ela pode copiar o colega na escola que também, briga? sim. Pode. Ela pode. E ela vai fazer isso. Mas quando ela for confrontada com o seu comportamento mais adequado, mais equilibrado, ela vai começar... Não, existem duas possibilidades. Sim. Não adianta querer guardar a criança ali para ela não enfrentar essas dualidades, porque uma hora a gente não consegue protegê-las. E aí, lá na frente, fala assim, não,
O meu pai nunca falou que tinha problema, que alguém perseguia ele no trabalho, que alguém prejudicava ele. Aí eu não sei como fazer, mas eu vi meus amigos que eles partem para cima. E ali ele vai parear. Exatamente. Vai tomar como modelo. É dessa forma que eu vou me defender também. Gente, quando a gente não tem resposta, a gente vai atrás de uma. Exatamente. Até uma que faça sentido, né? Certo ou errado, né? E uma criança não vai conseguir, com a maturidade que ela tem, avaliar se isso aqui é o correto, isso aqui é incorreto, isso aqui é adequado, isso aqui é inadequado. Ela simplesmente vai ver, funcionou. E o que é pior nisso tudo é que muitos adultos também buscam resposta o tempo inteiro. Por que isso aconteceu comigo? E aí eu até brinco, quando eu atendo adulto, eu até falo assim, fica igual criança. Começa a perguntar o porquê, que você vai encontrar uma resposta. Porque a criança encontra a resposta. Ela vai questionando até conseguir uma resposta. Sim. Então, assim, enquanto adulto, a gente precisa levar isso muito a sério. Porque enquanto você não der uma resposta ali sólida para aquela criança, ela vai encontrar em qualquer lugar, na internet, na escola. E tem que fazer sentido a resposta. Tem que fazer sentido. Mas a gente também busca respostas que façam sentido pra gente. Exatamente. O problema todo é que sem a terapia, a gente encontra respostas que fazem sentido para nossa crença. Exato. Não para a realidade. Não pra realidade. Mas isso é um assunto para um próximo podcast, senão a gente não consegue acabar esse de hoje. Agora, a gente atualmente enfrenta um novo prisma, que é a participação das redes sociais na construção da identidade das crianças e adolescentes. Até que ponto isso atravessa, isso pode atrapalhar? Muita coisa mesmo, porque a criança, ela toma como base aquilo que ela vê. Então, se ela encontra, através das redes sociais, crianças que são explosivas, ela vai se tornar uma criança explosiva. Se ela encontrar com crianças que não sabem lidar com frustração, porque vai descontar no outro, ela vai descontar no outro. Então, o comportamento modelo, ele acontece em qualquer lugar, principalmente com as crianças. As crianças estão sendo expostas às redes sociais muito precocemente, muito. Então, assim, é absurdo o prejuízo que isso está causando, porque não há limites. Não tem limites sobre isso. Não tem limites sobre o uso e nem sobre o que a criança está fazendo no celular. Então, se você for dar o celular para o seu filho, pelo menos veja o que ele está fazendo. Pelo menos coloque... E olha assim, não é porque não falta recurso, não. Tem muito recurso para você visualizar, recurso de autorização, que o seu filho, você vai receber um e-mail para ver se seu filho pode ou não baixar um aplicativo, tem recurso para tudo. Mas as pessoas simplesmente não querem usar. Porque dá trabalho, ele vai ficar me perturbando, então libero logo. E aí a questão, vamos fazer uma viagem no tempo. Quando éramos criança, eu tinha muito gibi. Mas os meus pais não compravam revistas, e eu não digo nem revistas para maiores de 18 anos. Meus pais não compravam revistas de assuntos adultos, revistas de política, revistas de construção. Não, eles compravam gibi. Eu tinha muito gibi em casa. E aqueles gibis eram infantis, tinham todo um cuidado, porque... Uma linguagem, né? Exatamente. E os assuntos eram tratados, assim, dentro da realidade infantil. E aí, eu tinha uma certa limitação para ter acesso a outros materiais. Hoje, no celular, você entrega uma banca de jornal com tudo. Todos os assuntos sem restrição, ali no sem celular cuidado. existe muito material que é válido para a criança. Tem muita coisa boa na internet. O problema é que a quantidade de material que é inapropriado para a criança é muito maior. E às vezes num vídeo para a criança tem algumas coisas que são impróprias para elas. Mas o vídeo é infantil. Se marca lá, né, quando o produtor do conteúdo vai disponibilizar, coloca lá, livre para todas as idades. E o pior de tudo é que são adultos fazendo esses vídeos, né? Pois é. Já começa aí, ser um adulto fazendo vídeo de criança, como assim? É complexo, gente. E aí a gente acaba entregando para ele a fonte de informação
que pode variar e confrontar todos os valores que você está tentando ensinar. Sim. Como é que a criança vai conseguir, ou você percebe que ela tem um certo momento que ela fala, peraí, isso aqui é diferente do que eu aprendo em casa, ou não? É muito difícil isso acontecer, porque isso só acontece quando a criança traz algo e você questiona. Entendeu? Isso não parte da criança. E onde eu falo, essa faz parte da responsabilidade dos adultos, porque você vai precisar olhar para o seu filho, olhar para a criança, para o adolescente, seja o que for, e identificar, peraí, eu ouvi ele falando sobre isso, mas onde que ele ouviu falar sobre isso? E aí questionar, onde você ouviu falar sobre isso? O que você sabe sobre isso? Muitas vezes, na terapia, a gente precisa fingir que a gente não sabe de nada. E aí eles chegam, né, e falam assim, porque eu vi isso e aquilo. Nossa, mas o que é isso? Porque eu vi um microfone, vamos supor assim, dessa forma. Nossa, mas o microfone dessa forma. Como é que ele era? Qual era a cor dele? Não sei o que é. Você tem que fingir que não sabe para tentar entender qual é a visão da criança sobre aquilo. Para saber se é a real ou se é distorcida. Porque se for distorcida, você vai precisar explicar sobre aquilo ali de forma fidedigna para ela. E aí é por isso que você precisa estar atento para o que o seu filho está falando. Qual é o comportamento que está reproduzindo? Né? E hoje a gente vê que existe uma sinalização muito grande sobre isso, mas, de fato, os responsáveis ainda não querem se responsabilizar. Passam a responsabilidade para outro. Porque o meu filho está dessa forma. Não, então eu vou levar ele na terapia. E aí os 50 minutos de terapia precisa fazer efeito para a semana inteira, né? Ou para o mês inteiro. A gente tem que lançar uma bomba na terapia para conseguir fazer efeito, né? Sim. E a gente que tem que dar conta, não são eles nas outras horas do dia. É a gente que tem que dar conta. E a gente, enquanto, né, quando a gente trabalha na TCC, a gente tem metas a serem alcançadas. E aí, quando a gente compartilha essas metas para os pais, é um caminho dobrado, triplicado, porque a gente faz praticamente tudo sozinho. Algo que era para ser construído em casa. É porque, gente, a criança, ela vive em 3 ambientes, tá? Casa, escola e aquela que faz a terapia no consultório. Sim. Os 3 precisam trabalhar em conjunto. Eu tenho o costume de entrar em contato com as escolas dos meus pacientes. Sim, acredito que também. seja você também, porque é uma parceria. Que precisa existir. Exato. Em casa, é comum no final de cada sessão você dar uma devolutiva para o pai. A gente fez isso, eu quero que você trabalhe isso durante a semana. Porque senão o trabalho fica muito superficial. Agora, a internet está ali. Eu preciso dosar. A gente vê muitas tabelinhas na internet de tempo de uso para as crianças por idade. Às vezes eu penso que parece que está enlatando, né? Crianças de 7 anos é tanto, de crianças de 10 anos é tanto. Gente, cada criança é uma criança bem diferente. Não dá para a gente botar todo mundo dentro de uma caixinha. Não tem como. Porque, principalmente, eles não fazem tabela de menino para menina. E são maturidades completamente diferentes. Uma menina de 14 anos e um menino de 14 anos tem nada a ver um com o outro. A menina de 14 anos já está falando o que ela quer trabalhar. O menino de 14 anos quer ver o horário que vai jogar bola, quer ver o videogame. Porque são maturidades diferentes. Quer dizer então que a menina ela amadurece mais rápido, é melhor do que o menino? Não. São realidades, são indivíduos diferentes. A menina e o menino, eles amadurecem de forma diferente. Então, até o tempo de celular varia. Mas existe alguma indicação sua? Para mim, a indicação... Sem celular. Sem celular. Isso é bom. É isso, né? Mas eu sei que não tem como, né? Ficar sem celular. Então, a minha indicação não é nem tirar o celular ou dar um tempo para isso. Sabe por quê? Porque a criança fica na expectativa. Então, ela não faz nada. Eu tenho de 7 às 8 para usar o celular. A criança chega às 6 horas em casa e ela fica assim, ó. Um tédio. Olha para lá, olha para cá, passa para lá e passa para cá. Só vê a hora. Só vê a hora. Tá passando. Não faz nada. Então, assim, o celular, ele vira tudo para aquela criança. Esse é o meu momento, é a minha hora do dia, mexer no celular. Mas e a vida acontecendo? Sim. Então, a minha indicação é, não tenha só o celular como opção. Precisa ter outras opções. Sempre existiu.
E tem, às vezes a criança é abarrotada de brinquedo. Pois é. Que tá lá novo na caixa, não sabe nem o que é, não sabe nem... Então, assim, dê outras opções. Não traga só o celular, nem que seja com um horário premeditado. Tem gente que calcula, né? Não, porque meu filho, ele chega, ele faz dever, taraná, e depois ele fica no celular. Mas a expectativa vai toda pro celular. Uhum. Não vai para o que ele tem que fazer, não vai para a escola que ele tem que ir ou voltar. Ele vai para a escola pensando que quando ele voltar, ele tem que fazer isso para mexer no celular. Então, tudo gira em torno do celular. Precisa ter outras possibilidades para a criança, para o adolescente. Isso é um ponto interessante, porque quando você coloca todo o positivo, tudo que é muito bom no celular, as outras coisas todas passam a ser ruins. Perdem totalmente a graça. Porque eu sempre gostei de ir para a escola, eu sempre gostei de escola, mas eu já vi crianças de 9 anos que eu perguntando assim, qual é o seu ponto forte? É isso, aquilo, outro. Qual é o seu ponto fraco? 9 anos de idade. Escola e CLT. É o quê? Escola e CLT. Eu falei assim, trabalhar para os outros? Eu entendi. Mas a escola é um ponto fraco. E a criança fica 4, 5, 6 horas na escola. Ainda tem criança em tempo integral. Pois é, imagina isso ocupar tanto tempo do dia sendo algo ruim para aquela criança. Não é a escola que é ruim, mas a maneira como, às vezes, a gente passa para a criança se torna um peso. Sim. Ó, vai que você amanhã tem que acordar cedo e vai para a escola. Parece que é um castigaço. É um castigo. Não, eu tenho que acordar cedo por causa da escola. A escola que é o problema. Pois a escola é. que me faz acordar cedo. Quem é que vai acordar? Eu não quero acordar cedo para ir trabalhar. A criança vai querer acordar cedo para ir para a escola? Não vai. Então, assim, eu trago sempre o adulto. Pensa você como adulto. Você gostaria de fazer isso? Você gosta de fazer? É interessante para você fazer isso, agir dessa forma? Então, assim, pensa você como adulto. É claro que a gente não pode delimitar, criança é igual. Não é igual. Mas tem coisas que são iguais. Mas tem gostos, né? Tem gostos. Criança tem gosto. Também tem a sua fala ali, também tem a sua posição sobre aquilo. Verdade. Então, assim, se é difícil, olha, a escola é difícil, né? Olha, eu posso até ver uma possibilidade de mudar você para o horário da tarde, mas enquanto isso, você precisa ficar de manhã, porque eu trabalho. E eu trabalho por quê? Porque eu tenho contas a pagar. Então, tudo gira em torno da comunicação. Porque de modo que você explica para a criança o motivo pelo qual aquilo ali acontece e a forma como você trata isso é a forma como a criança vai lidar com isso. O que acontece hoje em dia é que os adultos estão numa rotina incansável, né? Então, assim, vai para lá, vai para cá, faz isso, faz aquilo. Então, chega, eu tenho muita coisa para fazer. Muita coisa, tô cansado, e isso, e aquilo, e aquilo. Então, a criança vai fazer o quê? Não quero fazer nada, porque eu tô cansada, já tenho muita coisa para fazer. No outro dia, minha sobrinha mesmo falou assim, você acha que eu não canso? Eu vou para a escola, eu faço balé, eu merendo, eu vou pro curso de inglês. Você acha que eu não canso? Eu não tenho direito de cansar, Não é? Ah, tá. É desse jeito. Agora, aprendeu a falar com quem dessa forma? Como, Exatamente. Da onde veio essa construção da identidade que fazer atividades é cansativo? Gente, tudo na vida cansa. Tudo na vida. Até dormir muito cansa. Tem gente que vai discordar de mim. Eu não gosto muito de dormir. Mas até o lazer em excesso cansa porque você não faz mais nada na vida. E aí, a gente vem com... só para a gente fechar o nosso tópico, nosso tempo já está se esgotando. Eu cheguei na terceira pergunta do que a gente passou para você. A criança ela vai à construção da identidade dela, diante das situações que a gente falou bastante aqui, mas ela também tem a sua própria personalidade, coisas que gosta e que não gosta, que na hora da comunicação, isso é um pouco invalidado. Muita coisa. Deixa de lado e a criança se cala, o que lá na frente pode gerar um outro perfil de identidade, que é não posso falar o que eu penso. Ou então eu sofro calado. Ou se eu não posso falar o que eu penso, quando eu crescer, então eu vou gritar o que eu penso para ver se alguém... Tudo pode dar uma consequência, pode não ser das melhores. Exatamente. E por isso é tão importante a gente olhar para essa construção
como uma base. E aí essa base, ela se constrói como? Com a comunicação, com a presença, sobretudo, com a escuta, porque não é só você falar, mas você está ali disposto a ouvir. Da maneira com que a criança entende que você está ali para ouvir ela vai falar mais sobre isso com você. Então, vai sanando as dúvidas, vai sanando os questionamentos, e aí, com isso, a gente passa a ter um desenvolvimento de uma forma mais tranquila. Porque a gente está falando sobre o lado psicológico, mas tem o lado físico também, né? Tem outros aspectos ali que também perpassam o desenvolvimento infantil. Sim. Então, a criança que cresce, que fica mais alta, a outra fica mais baixa, isso já gera bullying na escola. Os meus amigos são todos mais altos que eu. Então, se cada conflito que a criança passar, ela tiver abertura para chegar e falar com seus responsáveis sobre isso, e entender o que está acontecendo, isso aqui é uma opinião do outro, não é uma opinião minha. Então, eu não preciso tomar isso como verdade. E aí a construção da identidade vai acontecendo, porque ela vai fortalecendo o eu, né? Ela vai aprendendo a se valorizar, Sim. a se respeitar, a entender sobre os seus sentimentos, mais do que entender, lidar com eles, e vai trazendo isso de uma maneira aí fidedigna, né? Cada vez mais para cada fase da sua vida, entendendo de que forma ela pode agir. Perfeito. Mediante a tudo isso. Perfeito. Essa é a Gabriela Mendes. Gabriela, você atende aqui no Rio de Janeiro, mas na cidade de São João de Meriti. Isso mesmo, em São João de Meriti. Quem quiser, e online também. Online, perfeito. Quem quiser encontrar, falar com você, você usa Instagram? Uso. Meu arroba é @psi.gabriela Mendes. O Gabriela tem 2 L's, né? E aí lá tem todas as informações. Tem link também com o WhatsApp, para que eu possa mandar tudo direitinho sobre endereço, né? Se for presencial ou se for de forma online, também mando todas as informações. Perfeito. Explico como funciona a terapia, né? Porque tem gente que não sabe, né? E por mais que a gente fale muito sobre isso hoje em dia, ainda tem gente que acha que é uma coisa e na verdade é outra, né? Gente, vai lá, experimenta, conhece. Você não vai se arrepender. Gabriela, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada aqui. pelo convite de vocês. Foi muito boa essa troca, né? E Eu trazer a gostei bastante. informação para as pessoas também é muito bom, porque a gente que trabalha com isso, né? Quer falar, quer alcançar mais pessoas, né? Mas Verdade. é difícil. E a gente só tem esses recursos para poder expandir isso aí. Verdade. Sucesso para você, para todas as suas crianças e adultos. Obrigada para você Que seja também. aí um progresso cada vez maior para eles, que eles alcançando esse desenvolvimento, a gente se sente tão realizado, né? Tão Nossa, é satisfatório demais. Muito, né? É muito bom. E você de casa, esse foi mais um Psicologia para a gente poder conversar sobre a construção da identidade na infância e na adolescência. Todas as crianças e adolescentes, eles estão buscando respostas. Seja você, então, essa fonte de informação equilibrada, plausível, para que a criança possa aprender. E no futuro você vai ver que as consequências serão positivas, porque você pôde ser um canal para fluir dessas informações de como lidar com as emoções, que foi um assunto que a gente falou bastante aqui hoje. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau!